Amém? A sua igreja? Amém. Os irmãos também? Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade. Primeiramente, uma vez para a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito feliz estar novamente ministrar a palavra da quinta série. Igreja onde eu cresci, igreja onde eu conheci Jesus, igreja onde eu entendi quem é Jesus. Então, eu tive muita felicidade estar podendo ministrar a palavra de Jesus novamente aqui. Não vou tomar muito tempo dos irmãos, porque Deus colocou no meu coração bastante rápido. Eu gostaria que os irmãos apresentem no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, né? Glória a Deus, aleluia. Atos capítulo 2, no versículo 1 ao 4. Seguinte o texto. E acompanhasse os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho semelhante ao vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito Santo lhes concedia que falasse. Agora no versículo de número 16, diz assim: muito diferente disso, do que estava ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Santo Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente fala lá no Éden, lá na Gênesis, lá no início da vida, a gente conhece a história. Deus criou tudo que existe, 6 dias, os 7 dias descansou. Criou Adão e Eva. O interessante é que quando a gente vai desde o início, existe uma característica que Deus tem mostrado em toda a sua escritura, que é Deus querer ter uma intimidade com a sua criatura. Intimidade com Adão e Eva. E a gente vê no texto de Gênesis, no texto dizendo que toda vez Deus ia para conversar com Adão, e Deus não tem esse relacionamento com Adão e com Eva. Porém, a gente vai ver no texto, a gente vê que o homem caiu, comeu o fruto do proibido, foi expulso do Éden, e ali nessa logo que ele veio, que a teologia chama de pecado original, que é o mal, que existe dentro de você. E isso criou uma separação entre o homem e Deus. Porém, a gente vai vendo as passagens bíblicas que Deus interessava por essa atividade das suas filhos. E a gente vê Deus sempre tendo uma atividade, buscando ter uma atividade com o socorro. A gente vê Deus aproximando de Abraão, dizendo que Abraão multiplicaria sua descendência, que daria um filho para ele. Deus querendo se aproximar da criatura que houve de Deus. E a gente vai vendo, o povo vai para o deserto, vira escravo por 400 anos, depois vai liberto por Moisés, chega na terra de Canaã. Porém, a gente vai vendo no livro dos Juízes que o povo começa a se afastar novamente do Senhor. A gente vê o povo se afastando, e para cumprir a palavra do próprio Deus, a própria palavra, na lei de Moisés, Deus falou: se obedecerem às minhas leis, eu te abençoarei. Se desobedecer, eu permitirei que o povo estrangeiro venha e leve vocês aqui. E a gente vê
famosa politriste, que conta a passagem de um levita e a sua concubina. Não vou explicar o fato, detalhe, mas basicamente abusaram dela, o levita partiu o corpo dela em 12 e espalhou pelas tribos, aquilo causou uma guerra e milhares de pessoas morreram. E aí você vê aquele texto e fica assim, mas por que traz esse texto do Senhor para mim? O que eu não entendo esse texto? O que aquilo vai me dizer? Aí quando a gente olha no livro de Juízes, existe um versículo que se repete várias vezes e fala assim: cada um fazia aquilo que ele ia para ele. O texto nos mostra que cada vez que o homem se distancia de Deus, mais aquela natureza maligna que começou no Éden, aflora dentro dele. O homem longe de Deus, ele é mau. O homem longe de Deus mostra a sua verdadeira natureza, aquilo que é maligno. Quando a gente vê um homem fazendo aquilo que é nojento, isso mostra o quão distante aquele homem está de Deus. Porque o homem, por sua natureza, não tem como fazer bem algum, a não ser pela misericórdia de Deus. E dentro disso, ainda assim, Deus vem naquele se reconectar com o seu povo. Ele é o rei mosaico, Deus vai terminar com o seu povo, levantar profetas para corrigir eles. E mesmo assim, o povo ainda se desviava. Dentro disso, os irmãos conhecem o texto, Deus permitiu que a Babilônia fosse para esses dias também, e levaram o seu povo cativo. Mas ainda assim Deus prometeu o retorno. E ainda assim o povo para continuar se desviando de Deus. Porém, Deus não é como os seres humanos que desiste. E por seu amor imutável, como diz João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda existia um plano que estava pronto desde o velho. E para que o povo de Deus se unisse a nós, não somente aqui na terra, mas como no céu, ele precisava derramar a sua justiça. Porque o texto nos diz que nosso Senhor é eterno, porém ele também é santo. E ele não é. Ele não pode ir contra a sua própria natureza. E devido ao pecado do ser humano, Paulo ele fala no livro de Romanos que todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Não existia certinho na terra. Nós estávamos condenados. Mas por amor, Cristo se fez culpado por meio de nós. E graças a isso, quando Deus olha para nós, Ele não vê mais a nossa mácula, mas vê o sangue de Cristo derramado sobre nós. E agora podemos ter esse acesso livre ao Pai novamente. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso só mostra o carinho e o amor de Deus que Ele tem para as nossas vidas. E ainda assim, quando Cristo estava na terra, Ele prometeu as coisas aos seus discípulos, que Ele queria, mas que Ele deixaria com o Senhor. E aí a gente vê isso se cumprindo em Atos 2. Jesus fala: permanecei em Jerusalém, para que o alto seja revestido de poder. A gente vê isso acontecendo aqui em Atos 2. O Espírito Santo descendo sobre o seu povo e pessoas sendo edificadas pelo poder do Espírito Santo. Porém, aqui, quando Pedro estava sendo usado pelo Espírito Santo, ele usa um texto de Joel, dizendo que aquilo era uma profecia que Joel tinha feito no Antigo Testamento. E quando a gente vai lá para o livro de Joel, a gente vê Joel sendo levantado para exortar o povo de Jerusalém mais uma vez. Porém, dentro de toda exortação, existe uma edificação do Deus. Deus não cobra o seu povo só por cobrar. Deus não bate na sua ovelha só por bater. Ele tem uma edificação por cima disso. Ao mesmo tempo que Joel estava corrigindo o seu povo, inspirado pelo Espírito Santo, ele também, inspirado pelo Espírito Santo, derramava uma promessa para aquele povo. Aquela promessa que se cumpriu em Atos 2, e que não ficou somente em Atos 2, mas que continua até os dias de hoje. Expansão do Espírito Santo. Nós, que servem mais para edificarmos uns aos outros do que a si mesmo. Os dons que servem para a edificação da igreja, dons que em Coríntios Paulo fala para buscar com zelo. E dentro disso, estamos falando de céus abertos, e Deus se interessa em derramar esses dons mais e mais no meio da igreja. Mas como o próprio apóstolo Paulo diz, é necessário que buscamos com zelo. É necessário ter uma busca. Quando a gente vem em Atos capítulo 2, a gente vê o
e festas das primícias. Existe até um ensino que diz que a manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento, em Atos 2, é a primícia da colheita da salvação em Cristo. Ou seja, os dons do Espírito Santo têm como um objetivo: salvação. E é algo que Deus coloca no meu coração. Os dons foram crescendo no meio da igreja, continuam até hoje, mas é necessário que buscamos mais e mais esses dons do Espírito Santo. É necessário que a gente queira que Deus derrame esses dons no meio de nós. Não para ganância própria, mas para a edificação minha e dos irmãos, para a nossa própria edificação. Porém, muitas vezes, a gente busca e não necessariamente acontece da forma que a gente quer. Não chega da maneira que a gente quer. Não chega. E aí a gente pode se confundir. Se Deus está falando para a gente buscar e não está chegando, o que pode estar errado? E Deus me coloca uma passagem que se encontra no livro de Juízes. Gostaria de ver isso comigo. No livro de Juízes, no capítulo de número 14, no texto bastante conhecido entre os irmãos, que fala sobre um juiz chamado Sansão. Eu vou começar bem pegando o meu capítulo 13. Porque muitas vezes, além, para a gente receber o novo de Deus, é necessário que algumas coisas se desliguem do nosso passado. É necessário que algumas atitudes, algumas condutas que estão ligadas no nosso passado se rompam, as coisas velhas se rompam, para que chegue as coisas novas de Deus. Quando a gente vai falar de Elias, a gente também tem que falar do seu sucessor, Eliseu. E o texto nos diz que quando Eliseu resolveu seguir Elias, a primeira coisa que ele fez foi matar todos os seus animais dos seus rebanhos. Pois não podia haver nada no seu passado que fizesse que isso duas vezes que ele não acontece. É necessário muitas vezes desligarmos aquilo que nos liga às nossas vidas antigas, a nossa vida antiga, para que o novo de Deus entre nas nossas vidas. E quando a gente vai ver essa expressão de nós conhecemos de bem, a gente tem uma força extraordinária provida do Espírito Santo. E a gente conhece que quando ele se volta para mim, ele diz que cortando o seu cabelo, ele perderia sua força. E aí isso acontece, corta o cabelo dele e a sua força se vai. Porém, quando a gente vai entender o texto, não é que a sua força está no seu fio capilar, mas existia um voto que Sansão não cumpriu. Quando a gente vai ler a história de Sansão, o texto nos diz que o anjo quando se apresenta para sua mãe, ele diz que ele era nascido. Na lei mosaica, uma pessoa que fazia um voto de nascimento era um voto temporário. Nesse voto, a pessoa tinha que estar lista de três coisas. A primeira, estar lista de bebida forte. A segunda, não poder encostar em qualquer animal ou ser vivente do outro. E a terceira coisa, não poderia passar navalha sobre a sua cabeça. E o anjo disse para a mãe de Sansão que o voto de nascimento dele seria perpétuo, ou seja, não era algo temporário, mas sim de toda a sua vida. E por esse motivo, por ele ter cortado o seu cabelo, ele quebrou um voto maior de seu nascimento, que era passar navalha sobre o seu cabelo. Mas muitos se enganam, já acharam que aquela foi a primeira vez que ele quebrou a lei, que ele quebrou o seu voto de nascimento. Ali, inclusive, a gente chega no capítulo 13 do livro de Juízes, que diz assim. Desculpa, capítulo 14, no versículo 1. Sansão desceu até a cidade de Chile e ali contemplou uma moça filisteu. Retornou para casa e solicou seu pai e sua mãe. Reparei uma jovem entre as filhas dos filisteus. Peço-vos a vós que tomem por esposa para mim. No entanto, seu pai e sua mãe questionaram: não há mulheres entre as filhas de seus parentes e no seio do todo teu povo para que possas procurar? Agora você quer procurar entre as esposas e os filhos. Mas Sansão replicou ao seu pai: com
Consiga para mim, te peço. E esta jovem para a qual me apaixonei. Seu pai e sua mãe, entretanto, desconheciam que mesmo isso provinha da vontade do Senhor, a fim de providenciar ocasião contra os filisteus, porquanto naquela época eles subjugaram o povo de Israel. Então Sansão foi com seu pai e sua mãe para Tiro. Quando se aproximaram da vinha de Tiro, de repente um grande leão partiu ungido na direção onde estava Sansão. Foi então que o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, e ele, cingido nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Contudo, não contou nada ao seu incidente, nem quanto à maneira como agiu ao seu pai e nem a sua mãe. Então foi conversar com a jovem que gostava. Alguns dias mais tarde, Sansão voltou para Tiro, a fim de casar-se com ela. Afastou-se do caminho para isso. Afastou-se do caminho para ver como estava o cadáver do leão que rasgara com as suas mãos. E observou curioso, na carcaça do animal, um enxame de abelhas e mel. Em seguida recolheu o mel com a mão, enquanto retornava para o caminho, e os saboreava para aquele mel. Aproximando-se de seu pai e de sua mãe, ofereceu-lhe o mel, e eles comeram também. Todavia, não lhe contou que tinha tirado o cadáver do mel. O texto é bem comum, a história como Sansão matou o leão. Mas esse detalhe muitas das vezes fácil de perceber. Como eu disse, os brasileiros não poderiam gostar de qualquer animal morto. E o texto diz que ele matou aquele animal, quando estava voltando, desviou o seu caminho para ver aquele animal. O texto deixa bem claro, ele pegou com a mão aquele animal. E o que eu estou querendo dizer para os irmãos? Muitas das vezes, existem coisas que já foram mortas nas nossas vidas, mas por algum motivo nós simplesmente desviamos do nosso caminho e vamos olhar para a pessoa que morreu. Vamos tentar ressuscitar algo que Deus já tirou da sua vida, Deus já te ajudou a ressuscitar. E o que é interessante é que quando a gente vai ver algo que já estava morto, naturalmente, se Sansão chegasse perto do leão e ele estivesse fedendo, que é o corpo do povo, ele teria que ir embora. Mas no momento que ele encontrou aquilo que estava morto, ele encontrou o mel. Muitas das vezes, quando a gente vai encontrar aquilo que estava morto, aquilo que já nem faz mais parte da nossa vida, o que a gente vai encontrar, que Satanás vai deixar lá, é o nosso mundo. Isso vai nos enganar, fazer achar que a gente não vai ver. Aquilo que já era para ter embora, e embora. Aquilo que já era para estar morto, vai ter gosto de Deus. E isso está destruindo as nossas vidas. E não só pela nossa vida, como as vidas de quem está ao nosso redor. Porque muitas das vezes a gente acha que quando a gente erra a presença do Senhor, é o meu pai. Mas muitas das vezes os nossos erros refletem nas pessoas à nossa volta, ou nas pessoas a quem a gente ama. Sansão levou o mel, impuro, se tornou impuro, e deu o mel aos seus pais, e deixou eles impuros. E muitas das vezes, estamos achando que o inimigo vai aparecer com uma larinha na nossa frente, sendo que muitas vezes o inimigo vem com o nosso simples passado. E a gente não tem nada a pensar nas coisas que aconteceram na nossa vida. Achando que não tem problema, que não tem nada a ver. Não, naturalmente eu estou falando de pecados. Não é só pecado que eu estou falando. Pode ser que seja um pecado específico, mas muitas das vezes situações a qual Deus já te enviou e você nem insiste em querer voltar para ela. Situações a qual você não precisa mais estar passando, mas insistindo em querer estar lá. Coisas que estão atrapalhando as nossas vidas, impedindo que o seu aberto seja derramado nas nossas vidas. E é necessário que a gente comece a vigiar essas questões, pois a obra de Deus precisa estar continuando e nós estamos atrasando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por condutas que na nossa mente a gente acha que é pequeno, mas que estragam a grande. E muitas dessas consequências podem durar anos nas nossas vidas. E Deus está pedindo para a gente ter mais essa função. Ele quer derramar esses céus abertos nas nossas vidas. Ele quer derramar esses dons carismáticos do Espírito Santo para nós. Ele quer trazer esse avivamento para nossas vidas. Mas é necessário que a gente se desconecte de algumas coisas do nosso passado. Cada um sabe
Então é necessário que a gente comece, como diz a passagem da Santa Ceia, examinar nós a si mesmo. Porque Deus tem interesse de derramar mais na sua igreja. Mas é necessário que tomemos uma posição. Não por barganha, Deus não trabalha por barganha, mas algumas condutas nossas aqui na terra, refletem os céus que respondem. Então é necessário que a gente comece a tomar cuidado naquilo que eu tenho que fazer, naquilo que eu desejo fazer, e o principal, aquilo que o Pai quer que façamos. E esse ponto, agora chegando no ponto final, ponto pouco delicado, eu impressionei bastante Israel, muito que eu pensar, mas nessa passada, nas oportunidades que teve no começo do curso, só sobre o que é o equipamento da nossa coração. Porque esse engano, quem acha que a pessoa está cheia dos dons do Espírito Santo, ela está de acordo com a gente. A gente vê nas cartas aos Coríntios, Paulo dizendo que a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons espirituais. Porém, no mesmo livro, Paulo já está dizendo: eu dou graças a Deus porque não fiquei outro para te vocês. Mais para frente, no capítulo 5, ele fala do acometimento de um sexto membro da igreja. A igreja estava fazendo coisas que eram os padrões se assustavam. No capítulo 6 de 1 Coríntios, eles estão cometendo injustiças uns com os outros, irmãos com irmãos. No capítulo 11, estavam profanando a ceia do Senhor. Estavam indo para a ceia e ficando bêbados. No capítulo 14, utilizando os dons de forma desordenada. Por que eu estou dizendo isso? Porque o avivamento não se baseia somente nos dons espirituais, mas se baseia em arrependimento, em mudança de vida, em transformação. Quando a gente vai ver a história da igreja, em lugares onde o avivamento de Deus veio extraordinariamente, as características de um avivamento é arrependimento, é mudança de vida. É pessoas que faziam algo a partir do momento que recebeu esse dom de Deus, essa manifestação de Deus para outros fazer. Mudança de vida. Assassino para de ser assassino. Ladrão para de ser ladrão. Mentiroso para de ser mentiroso. E muitas das vezes nós, por sermos pentecostais, a gente acredita nos dons espirituais, olhamos para uma pessoa cheia dos dons e na nossa vida a gente acha que a pessoa é de Deus. Mas muitas vezes não. Porque a obra de Deus, ela precisa continuar. Os dons espirituais, eles vão continuar, porque a obra não pode parar. Mas não é porque a pessoa tem diversos dons que ela está contendo na presença de Deus. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a gente também tem que buscar essa santidade. Cristo fala: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. É que precisa estudar essa palavra para entender essa verdade de Cristo Jesus. É impossível ter intimidade, somente quando eu tenho intimidade com alguém, que eu aprendo o que é que desagrada e o que é que alegra aquela pessoa. E o texto nos mostra quem é esse Deus. Então é necessário que a gente precise mergulhar mais nas Escrituras para nós podermos entender quem é o nosso Deus. A gente vê, por exemplo, a história de Jó, o homem que se desviava do mal, fazer sacrifícios para ele, pedindo o pecado dos seus próprios filhos. Só que o capítulo 42 já fala: pensa que tu não podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu só te ouvi de ouvir falar, eu só conheci de ouvir falar, agora eu te vejo com os meus olhos. O próprio Jó não conhecia Deus. E Deus está querendo essa intimidade minha na igreja também. Obviamente, nós também temos dons, essa intimidade minha com o Pai, intimidade sua para com o Pai, que por consequência gera essa intimidade, gera transformação. Como eu falar, o amor começa aqui dentro, e daqui dentro se espalha para as outras pessoas. Jonathan Edwards, no século XVIII, pastor batista nos Estados Unidos, ele trouxe uma pregação que produziu bastante, derramou um avivamento muito grande nos Estados Unidos. Porém, o avivamento era feito de ondas, ela sobe e às vezes desce. Isso acontece em toda a história. Porém, ele percebeu que quando aquela onda daquele avivamento abaixou os Estados Unidos, ele percebeu que pessoas que estavam presentes naquela euforia, eles não mais. E ele chegou a
se refém somente daquilo que a gente sente. O que a gente sente tem que ser reflexo de algo que já está dentro. Eu conheço muitas pessoas que falam, eu não estou indo mais pregando. Por quê? Porque eu não sinto nada. Isso só mostra como distante aquela pessoa está de Deus. Porque não precisamos sentir para servir. Sentir somente um reflexo daquilo que já acontece dentro de nós. Por que se Deus resolve não falar mais por um tempo com você? Resolve não colocar mais profetas por um tempo para falar com você? Se quando você não ouve, você não chora mais, você simplesmente vai se desligar, ou você vai se firmar naquilo que já estava vindo dentro do seu coração. A tua palavra, eu firmo nela. Não importa se por um culto eu vou sentir, o meu louvor verdadeiro vai ser. Não importa se vai ser lágrimas no meu olho, mas o louvor verdadeiro eu vou declarar para ele. Não importa se eu vou sair de uma forma extraordinária do mundo, mesmo que eu não saia, a tua presença eu vou estar. Isso é uma característica do real avivamento, algo perpétuo que não se esgota. Dentro disso, Deus está também querendo isso para a igreja, que buscamos não somente os dons, mas também essa santidade verdadeira, essa transformação, para que a gente também possa inspirar e espalhar isso para quem está lá fora, para que possamos edificar uns aos outros dentro da casa de Deus. No mesmo livro de Joel, antes dele falar dessa profecia, ele também fala sobre jejum, arrependimento e rasgar não as nossas vestes, mas sim o nosso coração. É isso que Deus está querendo para as nossas vidas. Esse é o verdadeiro avivamento que acontece para que depois possa ser transmitido para os outros, não somente uma emoção, não somente uma carga dopaminérgica do nosso cérebro, mas algo forte, constante nas nossas vidas. Charles Spurgeon fala que aquele que se converte pela emoção, por emoção acaba com o que não possamos se converter pela emoção, mas sim pelo Espírito Santo, que seja enraizado nos nossos corações. Pois é tempo de Deus fazer maravilhas no nosso meio, mas é necessário que a gente dê o passo. É necessário que a gente saia desse raso. Deus não quer mais ninguém no raso. Ele quer que mergulhamos na sua presença, porque a obra tem pressa. E Deus está com pressa de usar nós para sermos usados pelos outros. Que possamos, irmãos, estar meditando nesse texto, meditando naquilo que a gente tem buscado. Não só buscar os dons espirituais, mas buscar os dons, os frutos do Espírito Santo. Coragem, benignidade, mansidão, domínio próprio. O que seria o fruto do Espírito Santo? Se o próprio caráter de Deus, e esse caráter de Deus tem o próprio Deus que interessa de derramar os nossos corações. Porque possamos, irmãos, se estamos querendo esse avivamento, a gente tem que fechar o pacote completo. É dons, é fruto, mas também é arrependimento. E também é mudança de vida. Eu só quero que Deus colocou na minha atenção, vou agradecer a oportunidade, as palavras de vocês.